Gerard Khalil, conhecido profissionalmente como The Completionist, é um crítico de videogames com uma história incrivelmente longa no YouTube, e durante seu tempo no site, ele fez muitas coisas que o tornaram um membro muito respeitado da comunidade. Entre vários exemplos, Gerard realiza desde 2018 o Indie Land, uma transmissão ao vivo anual em prol da fundação Open Hand. Esta caridade foi iniciada pela família Khalil em 2003, embora só tenha sido oficialmente registrada em 2014. Foi criada para ajudar aqueles que sofrem de demência frontotemporal, a mesma condição que infelizmente tirou a vida da mãe de Gerard, Karen. Por anos, Indie Land tem obtido grande sucesso, recebendo convidados famosos e arrecadando centenas de milhares de dólares para pesquisas sobre demência. Mas nos últimos meses, uma controvérsia abalou a outrora imagem pública imaculada de Khalil e sua organização. De uma forma que faz muitos questionarem se ele conseguirá se recuperar. Tudo começou em 13 de novembro de 2023, quando os youtubers Carl Jobs e Some Ordinary Gamers, também conhecidos como Muda, lançaram vídeos simultâneos detalhando evidências preocupantes que encontraram sobre a fundação Open Hand. Depois de vasculhar suas declarações de impostos, Carl e Muda perceberam que os Khalils não haviam doado o que haviam coletado ao longo dos anos, totalizando aproximadamente 600 mil dólares. Isso foi especialmente preocupante, pois a Open Hand nomeou publicamente muitas das organizações com as quais estava associada, como Muda mencionou em seu upload. Meu irmão e eu criamos a fundação Open Hand, que arrecada fundos para pesquisa e tratamento da demência em todo o mundo. Em breve, faremos parceria com a Associação Alzheimer. Atualmente, trabalhamos com a Universidade de São Francisco e somos um de seus principais parceiros de apoio financeiro. Ao descobrir isso, Carl enviou um e-mail para Jacques, irmão de Gerard, buscando respostas. Em resposta, ele afirmou que a fundação havia feito várias doações de caridade antes de ser oficialmente registrada, e alegou que a Receita Federal certamente já teria descoberto se eles estivessem cometendo fraude. Diante disso, Carl contra-argumentou que o fato de não terem sido pegos não é necessariamente uma prova de que um crime não ocorreu. Jacques concluiu seu e-mail dizendo que a Open Hand buscava uma instituição de caridade digna para doar o dinheiro e perguntou se Jobs tinha alguma sugestão. Insatisfeitos com a resposta, os investigadores contataram Gerard diretamente, que concordou em conversar com eles no Discord. Soando extremamente angustiado, ele fez questão de esclarecer que todo o dinheiro ainda estava em sua conta bancária, pronto para ser doado assim que uma confiável destinatário fosse encontrado. Você não foi notificado de que o dinheiro estava lá o tempo todo? Eu sabia que estava lá em um certo ponto. E foi isso que me fez agir proativamente, como eu fui informado em 2021, quando o dinheiro ainda não havia sido movido. E foi isso que me fez pensar que isso não é legal. E foi quando eu me envolvi pessoalmente para movê-lo, e alguém no ano passado, 2022... Alguém te informou previamente sobre o destino do dinheiro? Você foi enganado? Não. Não, ninguém me disse nada. Eu presumi que tudo estava indo para uma instituição de caridade. E eu presumi incorretamente... Para isso, Carl Jobs observou que mesmo se o Completionist estivesse sendo honesto sobre não saber que o dinheiro não havia sido doado até 2022, isso não mudou o fato de que o dinheiro ainda não havia sido doado e, na apresentação do Indie Land de 2023, Gerard continuou a compartilhar publicamente os nomes das instituições de caridade para as quais supostamente estavam doando. Em seu próprio vídeo sobre o assunto, Muda notou a defensividade percebida de Gerard em relação à investigação, pois ele sabia que Gerard e seu grupo de amigos eventualmente acusariam a dupla de simplesmente tentar criar drama. Não estou tentando enganar ninguém. Jamais faria isso em honra à minha mãe. Isso é algo que eu não faria de forma explícita, sabendo que posso ser duramente criticado por isso. Isso não é drama. Isso é... Na melhor das hipóteses, é um erro. Na pior, uma grave negligência. Ou poderia se transformar em uma fraude de caridade real. Quando esses vídeos foram lançados, a resposta online foi rápida, pois o canal Completionist perdeu quase 50 mil inscritos. Um golpe massivo para um canal com uma equipe considerável e um escritório físico para manter. Além disso, como grande parte do seu modelo de negócios depende de patrocínios de alto valor com empresas de jogos que o veem como um representante seguro para seus projetos, seu sustento agora estava em risco. No Twitter, muitos pareciam acreditar que este era um caso evidente de fraude.
Uma peça de evidência que muitos começaram a olhar foi um vídeo feito pelo completista em março, no qual ele comprou todos os jogos das lojas online Wii U e 3DS antes que as lojas fossem permanentemente fechadas. Para ser claro, atualmente não há evidências de que algum dinheiro da caridade foi usado na produção deste vídeo, mas isso não impediu as massas no Twitter de usá-lo para escrutinar ainda mais o agora desacreditado youtuber. Essa especulação desenfreada sobre o que aconteceu com o dinheiro só piorou quando Dix Aerto publicou seu artigo sobre a situação, dando a manchete "YouTuber The Completionist está sendo acusado de supostamente embolsar fundos de caridade". Este tweet causou uma pequena tempestade por si só, já que os amigos e fãs de Gerard se manifestaram para criticá-lo por ser enganoso. Muda se manifestou sobre o assunto, chamando-o de insulto à pesquisa que ele e Carl fizeram, e afirmou que nunca acusaram diretamente Khalil de pegar o dinheiro para si. Descerto logo apagou seu artigo e o publicou com um novo título, mudando a palavra embolsando para retendo. Entretanto, isso não acalmou a reação negativa, já que os colegas criadores de Gerard continuaram se manifestando em sua defesa. Muitos adotaram uma abordagem intermediária, admitindo suspeitas sobre a não doação do dinheiro, mas não prontos para acreditar em má intenção por trás disso. Uma resposta sensata para um amigo buscando ser compreensivo com seu colega. Mas outros foram muito além. Criadores como ProJared adotaram um ângulo muito mais hostil, acusando Carl e Muda de simplesmente estarem famintos por visualizações e postarem seus vídeos sem sequer fazerem a devida diligência de entrar em contato com Gerard para comentar. Claro, as pessoas responderam a essa declaração dizendo que se Jared tivesse assistido aos vídeos, ele saberia que eles realmente entraram em contato. E ficou claro que ele simplesmente tweetou precipitadamente sem fazer qualquer diligência de sua parte. Jared deletou seu tweet posteriormente. A família Khalil não se pronunciou sobre o assunto. A cada dia, as pessoas ficavam mais confusas, questionando por que eles não doavam o dinheiro se ele ainda estava lá. E as coisas só pioraram quando Carl Jobst postou um novo vídeo no dia 30 de novembro, aprofundando-se em outro aspecto do escândalo que ainda não havia sido discutido. O que deve ser entendido é que, além do Indieland, os Khalils têm organizado outro evento anual para beneficiar a Open Hand, um torneio de golfe chamado PBD West Convenience Cup Challenge. Neste upload, Carl afirmou que o dinheiro arrecadado pelo torneio ao longo dos anos parecia ter desaparecido, pois ele não encontrava rastros dele em suas declarações fiscais. Ele também achou estranho que as doações anuais para Open Hand não pareciam aumentar significativamente quando o Indieland começou em 2018, apesar do fato de que deveria haver duas fontes de receita para isso. Ele também mencionou que o Indieland arrecadava fundos por meios online rastreáveis, enquanto o PBD West recebia dinheiro principalmente por cheques enviados por pessoas. Com isso, ele encorajou os espectadores a denunciar a Open Hand ao Departamento de Justiça da Califórnia. Poucos dias depois, em 2 de dezembro, Muda postou um vídeo de acompanhamento, investigando detalhadamente a quantia arrecadada e seu destino. Mesmo assim, Gerard e sua família não explicaram nada, e com o passar das semanas as pessoas ficavam cada vez mais céticas de que algo seria feito. Contudo, a situação mudou em menos de uma semana, quando Muda divulgou outro vídeo com uma atualização inesperada. Em 4 de dezembro foi relatado que a Associação para a Degeneração Frontotemporal recebeu uma doação de $600 mil da Fundação Open Hand em 29 de novembro. O artigo detalhou para onde o dinheiro seria destinado, como bolsas de pesquisa e auxílio às famílias de pessoas com demência. Em seu vídeo, Muda acreditou sua comunidade por pressionar a Open Hand a finalmente fazer a doação. Apesar de afirmar que este foi um final geralmente otimista para a situação, ele ainda destacou a necessidade de respostas, responsabilidade e uma explicação do motivo pelo qual as outras instituições de caridade que eles alegaram apoiar ao longo dos anos não receberam nenhum do dinheiro. Com os lucros doados, o público aguardava a declaração agora aparentemente inevitável do perfeccionista. Em 9 de dezembro, um vídeo foi carregado em seu canal do YouTube simplesmente intitulado Minha Resposta. Ele começou pedindo desculpas a todos aqueles que haviam doado por enganá-los a pensar que seu dinheiro seria doado imediatamente e anunciou que estaria se afastando de seu papel na Open Hand.
Dito isso, ele também refutou as implicações de Carl e Muda de que a fundação havia cometido fraude em caridade. Seu argumento principal foi que eles se registraram no Internal Revenue Service como instituição de caridade pública. Gerard argumentou que a confusão se deu pela Open Hand ter iniciado como uma fundação privada antes de se tornar pública, o que poderia fazer parte da documentação parecer estranha para um estranho sem conhecer o contexto. Além disso, Gerard entrou na diferença entre doações restritas e irrestritas. A maior parte das doações não tem restrições. As doações, sendo irrestritas, podem ter qualquer destinação. Pesquisa, custos administrativos, despesas de viagem, salários ou bônus, não importa. As doações irrestritas podem vir através de links em sites, transmissões no Twitch ou até teletones. A Fundação Mão Aberta arrecadou fundos de maneira irrestrita, com a intenção de restringir uma doação maior para a pesquisa sobre demência. Além disso, minha família e eu estamos em conversas sérias com nossas equipes jurídicas sobre os próximos passos, pois as alegações que foram feitas com total desconsideração pela verdade do assunto. Essas alegações foram feitas por indivíduos que admitem não serem profissionais financeiros ou jurídicos. Apesar de Gerard não ter feito declarações definitivas, algumas pessoas notaram seu irmão Jacques agitando as coisas no Reddit e fazendo referências irônicas sobre processar Muda e Carl. No dia seguinte, ambos os acusadores iniciais postaram respostas ao vídeo de Gerard e à ameaça de processo. Carl jurou defender suas declarações no tribunal se necessário. Muda, por outro lado, postou um vídeo de 40 minutos analisando cada uma das alegações de Gerard. Seu principal ponto parecia ser que o perfeccionista estava minimizando o quanto ele enganou o público. Ele não só fez declarações públicas nos anos anteriores sobre as organizações para as quais o dinheiro estava indo, mas na chamada inicial do Discord, afirmou que priorizou a movimentação do dinheiro após saber disso em 2022. Além disso, ele se questionou por que Jacques disse a Carl por e-mail que ainda avaliavam instituições de caridade se o plano sempre foi doar o dinheiro assim que o limite para uma doação restrita fosse alcançado. E chegamos aos dias atuais com muitos ainda confusos sobre como tudo isso pôde ocorrer. Para ser sincero, também fico confuso com a ideia de uma instituição de caridade guardar dinheiro por uma década, apenas para doá-lo depois que alguns YouTubers encontram documentos fiscais públicos. Acredito que, quando os Khalils começaram a angariar fundos para essa instituição, eles desejavam mais controle sobre para quem o dinheiro seria doado, algo que aparentemente não estavam obtendo. Quando Gerard descobriu que o dinheiro estava parado na conta, a pressão para pagá-lo aumentou. Em vez de enfrentar o problema, ele procrastinou, ocupado com seu negócio no YouTube até ser confrontado por estranhos. Mas, para ser claro, essa é apenas a minha interpretação hipotética dos eventos, e espero que mais informações surjam futuramente. Do ponto de vista de relações públicas, a situação poderia ter sido melhor administrada pelo perfeccionista em várias etapas do processo. Eles poderiam doar anualmente para os parceiros listados, mesmo que fossem doações irrestritas. Isso teria sido melhor do que deixar a inflação depreciar o dinheiro parado em uma conta bancária de baixo rendimento por tanto tempo. Mesmo que Gerard tivesse guardado o dinheiro por uma década, se ele tivesse doado os fundos para as instituições de caridade com as quais listou trabalhar e depois explicado tudo em um tweet mais longo, provavelmente não teria perdido assinantes. O problema foi que ele esperou tanto tempo que o inevitável aconteceu. Alguns youtubers intrometidos apontaram isso primeiro, fazendo com que ele tivesse que rapidamente encontrar uma instituição de caridade e elaborar uma resposta às alegações que o cercavam. Além disso, quando ele lançou um vídeo, ele se exaltou e começou a aludir a ações legais sendo tomadas contra aqueles que o haviam denunciado. Mas, sob qualquer ótica, isso parece apenas uma má ideia. O público de Gerard não se importa com drama, então a ação legal apenas prolongará a controvérsia. E para total transparência, eu tenho negócios com Muda e posso atestar o fato de que ele enfatizou nos bastidores que não queria fazer nenhuma afirmação definitiva que não pudesse ser comprovada. Ele foi muito cuidadoso com suas palavras nos vídeos, então mesmo que alguns no Twitter alegassem roubo, certos jogadores nunca o fizeram.
Além do estresse de passar por um processo judicial, mesmo que Gerard conseguisse provar com sucesso algum tipo de irregularidade, o que por si só seria uma tarefa difícil para uma figura pública, seria apenas para pequenas críticas aos seus argumentos, já que a grande alegação de que ele não doou o dinheiro por anos era verdadeira. Então, qual porcentagem dos danos poderia ser calculada como culpa de Curry muda no melhor cenário para ele? Por mais que Gerard possa não gostar, esses youtubers não precisavam dar a ele o benefício da dúvida ao investigar a história. Apesar do dinheiro doado, as pessoas questionam por que eles mencionaram colaborar com várias instituições de caridade que nunca receberam nada. O melhor que Gerard pode fazer agora é retomar os vídeos e aguardar que uma eventual investigação governamental o absolva das alegações graves.